Olá pessoal, bem-vindo ao Entre Mundos, esse programa que está aqui toda semana trazendo informações para vocês sobre os seres, sobre a multidimensionalidade, sobre os anjos, sobre os arcanjos, sobre os comandos estelares. A gente tem falado um pouquinho de algumas linhagens estelares, mas quando a gente falou de comandos, vocês me questionaram um pouquinho dessas figuras dos arcanjos e das arcangelinas. Então hoje eu vou trazer um pouquinho dessas informações de como que funciona essa energia das arcangelinas e depois a gente retoma estudar um pouquinho mais sobre os comandos galácticos, aqueles comandos da Federação. Porque o Entre Mundos é assim, né? É tudo junto e misturado. A gente continua falando de tudo aquilo que trabalha para a luz e de tudo aquilo que pode nos ajudar no dia a dia. Então vamos entender hoje um pouquinho do que é essa frequência feminina dessas dimensões elevadas e principalmente entender o porquê das arcangelinas. Hoje a energia está bem própria, eu falo que a gente usou rosa hoje porque hoje nós vamos falar de energia feminina. O que é importante vocês entenderem da perspectiva desses seres um pouco mais ascensionados. Quando a gente enxerga do nosso ponto de vista, da nossa dimensão, aqui da nossa dualidade, a gente percebe muito o feminino e o masculino apartado. E aqui a gente não está falando de gênero, tá pessoal? A gente está falando realmente de energia, da energia Yin e da energia Yang. Só que quando nós estamos aqui na nossa dimensão, onde a dualidade é mais forte, nós percebemos essa energia com mais intensidade e por isso que vem essa figura do masculino e do feminino. Quando a gente se aproxima das dimensões mais elevadas, essa separação ela não é tão evidente, ela é mais sutil. Por quê? Porque toda a energia da criação ela é composta pelo equilíbrio da energia masculina, que é a energia Yang, e da energia feminina, que é a energia Yin. Então todas as consciências, todas as mônadas, tudo aquilo que é criado dentro dessa espiralada de energia. Imagina o seguinte, a fonte, Deus, o Criador, inicialmente ele faz o quê? Ele cria uma energia. Essa energia original ela é composta por uma parte que vibraciona mais numa frequência Yin e uma parte que vibraciona mais numa frequência Yang. E isso vai espiralando, sempre em companhia, uma unidade Yin e uma unidade Yang, sempre em complemento divino. É essa a energia da criação. Então, quando nós estamos aqui, dentro da nossa experiência, o que é importante para nós? Sempre equilibrar essas frequências, as frequências Yin e as frequências Yang, dentro do nosso ser, dentro da nossa consciência, dentro da nossa experiência. Mas apesar de termos esse equilíbrio do Yin e do Yang, todos nós sempre teremos mais afinidade em certos momentos com a energia mais masculina ou com a energia mais feminina. O que isso significa? Vamos dar aqui um exemplo prático para vocês. Quando a gente precisa de ação, de criação, de força, de impulso, essas frequências elas vibracionam mais na polaridade Yang, na polaridade do masculino. Quando a gente precisa usar mais a nossa intuição, a nossa leveza, a nossa sustentação, essas frequências vibracionam mais na energia feminina, na energia Yin. Então, quando a gente olha o nosso eu, nós somos compostos ao mesmo tempo da energia Yang e da energia Yin, da energia masculina e da energia feminina. Onde que nós vamos polarizar? Quando a gente precisa colocar quem nós somos para trazer algo para nós. Então, dentro de nós existem estas duas consciências. E nesses seres evoluídos também existem essas duas consciências. Só que quando a gente olha para dimensões acima da 9ª dimensão, da 12ª dimensão e principalmente nessa dimensão super próxima da fonte, que é a dimensão dos celestiais, a dimensão dos arcanjos, a gente percebe a energia Yang e a energia Yin como representações de consciências, como representação daquele atributo divino. Esses seres
arcanjos e arcangelinas, eles se conectam tanto na fonte criadora, na unidade de Deus, que eles vibram, eles representam a própria consciência, a própria virtude, a própria energia de Deus, a energia da criação, que também vibraciona em nós. Mas pensa que eles já estão mais conectados nessa frequência. Nós fizemos alguns programas falando um pouquinho dos arcanjos, só que nós nunca tivemos essa experiência com as arcangelinas, ou alguns falam arcanjas, na verdade o português correto chamaria de arcanja, mas elas se apresentam com este nome de arcangelina. E o que foi curioso quando elas se apresentaram? Assim como os arcanjos, elas possuem significados de nomes, como a gente pensa em Miguel, Rafael, Uriel, a gente tem um nome para eles, não é? Só que no momento que elas se apresentaram, elas quiseram trazer para nós a conexão tão forte com a energia da virtude, com a energia da criação, que elas acabam se apresentando normalmente com o nome do próprio sentimento, com o nome da própria virtude que elas representam. Então imagina a energia de um sentimento representada através da vibração de uma consciência, da vibração de um ser. Essa é a energia das arcangelinas. Elas nos lembram todos os dias que aqueles sentimentos, aqueles atributos divinos, aquelas energias da criação estão presentes em nós. E elas nos ajudam a entender principalmente a quebra de uma crença limitante que nós que estamos humanos sempre temos. Você nunca achou que seu sentimento era a tua fraqueza? Quantas vezes você, aí na tua casa, ouviu o seguinte: você não pode ser tão emocional ou tão emocionado, você tem que ser frio, você tem que controlar os seus sentimentos. Nós termos emoções equilibradas, realmente nós temos que trabalhar para isso. As nossas emoções são grandes fontes de energia, são grandes fontes de vibração, mas mais importante do que termos a emoção equilibrada é reconhecermos em nós os sentimentos das virtudes que são divinas. Um sentimento não é uma fraqueza, um sentimento é a tua conexão com a fonte, é como você consegue entrar exatamente na ressonância daquela luz que você quer trazer para a tua vida. Quando a gente abre mão dos nossos sentimentos, a gente abre mão da própria conexão com a fonte. E aqui a gente fica o quê? Impotente, porque a gente se desconecta da criação, a gente se desconecta do que nós somos. Então esse programa e o próximo aqui do Entre Mundos é para a gente resgatar essa nossa essência, a essência das virtudes que compõem aquilo que nós somos, a essência do sentimento que talvez você tenha perdido no dia a dia. E as arcangelinas, esses seres angelicais, esses seres celestiais que se apresentaram, estão cada vez mais próximos de nós, se colocam agora à disposição para trazer esse sentimento de volta, para trazer a virtude que nós precisamos desenvolver em nós para que a gente alcance cada vez mais essa vibração mais elevada, essa conexão com esses seres tão divinos e principalmente a expansão da nossa consciência. Quando a gente encontra dentro de nós as nossas virtudes, nós encontramos a verdade de quem nós somos. E quando nós estamos completos em nossa verdade, nós somos invencíveis. Não há nada que a experiência humana não possa atingir. Não há nada que a nossa experiência humana não possa criar, desde que nós estejamos ali, conectados com a nossa essência, conectados com a nossa verdade. Então aqui hoje vai o nosso convite para conhecê-las, mas não para nos limitarmos à forma delas, mas principalmente nos conectarmos com essa vibração, essa energia da essência do feminino da criação, para trazer o nosso sentimento de volta, porque a emoção equilibrada, os nossos sentimentos vibracionando de acordo com essas virtudes nos levam para lá, para essas dimensões ascensionadas que a gente tanto busca, tanto tenta conectar e ao mesmo tempo a gente se perde aqui. Então elas vão nos trazer o quê? Esse acesso,
essa vibração, esse contato diretamente aí, ó, com a luz da criação, com a luz da fonte. Eu não sei ainda exatamente aonde arcanjos e arcangelinas vivem. Eles falam que estão acima da 35ª dimensão. Aonde é lá para cima, eu também ainda não sei. Mas a gente tem essa disponibilidade deles, porque eles têm essa integração com o todo e nós somos o todo. E então essa energia é disponível para mim, para você, para todos nós que nos colocarmos à disposição. O contato com arcanjos, com arcangelinas, eles são muito sutis e eles pressupõem o que principalmente? A nossa vontade, a nossa permissão. Não existe um anjo que seja inacessível, não existe uma arcangelina que seja inacessível, não existe um arcanjo que seja inacessível. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que expandir o nosso cardíaco. Para quê? Para realmente sentir a conexão com eles, nos permitir estar envolvido nessa luz, nessa vibração, nessa frequência, nessa proteção e principalmente nessa conexão com o divino que eles representam. Então hoje todo mundo coloca a mão no peito e fala: hoje eu me permito sentir, perceber e principalmente me conectar com a luz dos arcanjos e das arcangelinas, tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente vai começar a falar já da primeira delas, porque a gente vai conhecer uma por uma e no final do próximo programa a gente vai fazer um exercício rapidinho para conectar ainda mais essa luz de vocês, tá bom? Fica por aqui. Oi pessoal, um recadinho importante para vocês que estão nos assistindo. Quer conhecer mais sobre seres multidimensionais, sobre radiestesia, sobre lei da atração, sobre sintomas do despertar, sintomas da mediunidade? Segue a gente nas redes sociais. No nosso Instagram é @CintiaCamerinClaridá. A gente vai deixar depois aqui escrito para vocês, ou então entra no cintiacamerim.com.br, tanto no site como no link da bio lá no Insta. Tem acesso para vários conteúdos que a gente tem disponível para vocês. Tem grupo gratuito do WhatsApp, onde a gente mantém vocês atualizados das novidades. Tem envio de reiki para crianças e para pets todo mês, então entra lá para acompanhar a gente. Tem também a nossa agenda de cursos, tem agenda de atendimento com os terapeutas. Tem também o nosso grupo dos despertos, onde a gente aprofunda ainda mais as discussões sobre todo esse tema do despertar, os sintomas, uma grande família. Porque aqui, onde a gente está, somos uma grande família da luz. Então, segue a gente nas redes sociais, @CintiaCamerinClaridá. Olá pessoal, ainda bem que vocês ficaram aqui. Eu sei que vocês foram ali tomar um café, tomar uma água, para sentir e conhecer novamente um pouquinho das arcangelinas. Vamos começar? Até um pouquinho eu vou seguir a ordem do que a gente falou dos arcanjos, para vocês conhecerem, mas eu vou inserir alguns outros arcanjos que nós não falamos lá no programa de arcanjos, tá bom? Porque com essa energia feminina toda, eles apareceram por aqui também. Então vamos conhecer a primeira das arcangelinas, que traz um atributo que é muito importante para nós, que é a arcangelina Glória. A Glória é o complemento divino, a frequência feminina do arcanjo Metatron. O arcanjo Metatron, nós falamos dele em alguns programas, é aquele arcanjo que é responsável pela ordem divina, por todas as formas geométricas e como que o universo se comporta dentro dessa ordem. Por que que a Glória tem esse nome? Quando a gente enxerga a criação, imagina que a criação é como se fosse uma grande colcha de crochê. Cada ponto é necessário para formar essa colcha maravilhosa, essa colcha perfeita. Cada um desses pontos é necessário. Se você se desfizer um desses pontos, você acaba com a beleza daquela harmonia, daquele crochê. Isso é a ordem divina, a geometria sagrada, a matemática do cosmos. É a ordem onde tudo é perfeito no lugar que está. Cada um de nós é como se fosse esse pontinho da teia do crochê, da colcha de retalhos divinos. Se um desses pontos não estiver no local correto,
a harmonia se perde. Quem organiza essa ordem é Metatron e Arcangelina Glória. E por que Glória é o nome dela? Porque quando a gente entende o nosso local exato dentro do plano divino, esse é o sentimento da glória. É você entender que esse lugar que você está hoje, sentado, assistindo esse programa, não poderia ser preenchido por outra pessoa. O lugar da tua existência não poderia ser preenchido por ninguém mais. Você é único nas suas perfeições, nas suas imperfeições. Isso é a matemática do equilíbrio da luz, do equilíbrio do cosmos, do equilíbrio do todo. Isso é o sentimento de glória. É você se lembrar que você, com a sua luz, com a sua sombra, está exatamente num lugar preenchido para você. Que sem você, aquele lugar estaria vazio. Trazer esse sentimento para dentro de nós é viver a experiência da glória, é entender que todos nós somos criados dentro de uma geometria sagrada e ocupamos lugares que são importantíssimos para o todo. Não existe, lembra, um lugar melhor, um lugar pior. Somos todos parte do todo, somos todos parte do equilíbrio divino, somos todos importantes para a criação. O meu papel não é mais importante do que o teu. Seu papel não é mais importante do que o do teu vizinho. Nós, vivendo a nossa experiência de ser quem nós somos, com nossas luzes, com as nossas sombras, essa matemática maluca que nós mesmos somos, esse equilíbrio incrível que a gente tenta alcançar, isso é viver o estado de glória. Então, se você tem dúvida, qual que é o teu lugar no plano divino? Por que você está aqui? Sabe aquele negócio? Eu não sei qual que é a minha missão, eu não sei aonde eu ajudo no mundo, eu estou aqui lutando pelo despertar, eu estou precisando entender qual que é o meu papel, qual que é a minha virtude, qual que é a minha matemática divina, onde eu me encaixo no mundo. Peça para a Arcangelina Glória, conversa com ela, fala: Arcangelina Glória, preenche o meu ser com a glória de Deus, preenche o meu ser com esse entendimento, essa sabedoria, essa clareza de qual que é o meu papel na matemática divina. Quando a gente enxerga esses seres e suas virtudes, a gente percebe que cada um deles vibra numa energia diferente. Cada um deles vibra num atributo diferente. Cada um deles vibra numa virtude diferente. Um complementa o outro. Isso é estar em glória, é você entender qual que é o teu lugar ali naquela matemática divina. Qual que é o teu lugar no mundo? Qual que é o teu lugar na tua família? Qual que é o teu lugar no teu relacionamento? Qual que é o teu lugar no teu trabalho? Precisa entender isso? Precisa dessa tranquilidade de estar em paz com quem você é? Arcangelina Glória é a primeira arcangelina que pode te ajudar. Então, peça a ela. Quando a gente fala em Metatron e Arcangelina Glória, é engraçada, eles têm uma luz muito intensa, porque eles são arcanjos que regem a categoria dos serafins, então eles brilham numa força muito intensa. Mas se você pedir ajuda deles e começar a observar prismas de luz, arco-íris, sabe quando parece que bateu a luz e começou de repente a refletir mais na tua casa? Pode contar que tem a presença de um serafim, tem a presença de Metatron, tem a presença de Arcangelina Glória. Eles se manifestam muito facilmente nessas nuances de luz que a gente percebe. Às vezes sim, vai ser a luz batendo na tua varanda que bateu na tua casa e criou um arco-íris, mas não significa, principalmente, que você está observando essa nuance, essa luz, principalmente quando pediu auxílio para eles. É uma forma deles te lembrarem que eles estão perto e que eles estão te ajudando. Então, conte sempre com a glória. Os dois outros arcanjos e as duas outras arcangelinas, eles dizem muito à sabedoria divina, aos nossos processos de conhecimento. O primeiro deles é o arcanjo que rege a categoria dos querubins, que é o arcanjo Raziel. A arcangelina que rege esta categoria também é a arcangelina Sabedoria. Por que sabedoria? Quando a gente pensa em transição de dimensões, em transição de consciência, o que a gente sempre fala aqui? Que nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que ter sabedoria.
A Arcangelina Sabedoria, ela vibra num amarelo dourado bem claro e às vezes um branco muito intenso. E ela nos traz esse atributo de enxergar as situações, de enxergar as vivências, de enxergar até mesmo o nosso eu com a sabedoria divina. Não é só o conhecimento, aqui é a sabedoria. Como que você usa algo que você aprendeu em favor do outro, em favor do todo. Isso é uma expressão de amor, mas principalmente essa expressão da sabedoria. Conhecimento sem sabedoria é só matéria. É só a nossa dimensão. Conhecimento com sabedoria, que é como usar isso a favor do todo, isso vem lá do divino, vem da dimensão elevada. Onde você pode usar muita energia da sabedoria. Sabe quando vocês me falam assim, ai Cíntia, você está falando isso daí, eu não consigo absorver? Eu não vou lembrar, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer? Lembra aquelas crenças que a gente tem que quebrar? Aquela crença que você não consegue aprender? Arcangelina Sabedoria. É a sabedoria da fonte, a sabedoria da luz. Talvez você ainda não saiba, mas ela com certeza sabe. E ela consegue te ajudar com essas inspirações. Sabe aquele problema que você está tentando resolver no teu trabalho? E você não consegue ter um insight para sair daquele local? Você fala assim, não consigo aprender, às vezes eu quero aprender até ler, não consigo, eu quero aprender a mexer no computador, não consigo, eu quero aprender a reprogramar alguma coisa, não consigo, parece que me deu um bloqueio. Peça para a Arcangelina Sabedoria, ela atua nessa frequência mental, porque tudo que existe foi criado dentro de uma mente divina. Arcangelina Sabedoria e Arcanjo Raziel, eles conseguem exatamente isso, acessar a mente divina, inicial da criação, e trazer as essências para também nos ajudar. Então, conte com ela. A parente dela aqui, que anda sempre em conjunto, é a Arcangelina Constância. A Arcangelina Constância e o Arcanjo Jofiel, dentro da egrégora de Fraternidade Branca, eles cuidam muito do raio que é o amarelo dourado, que seria o raio da sabedoria. Na nossa linguagem dos galácticos, eles cuidam da energia dos Sanandas, que são os sábios. A gente vai falar um pouquinho da energia dos Sanandas quando a gente for falar de mais comandos galácticos. Esses comandos galácticos, regidos aqui por Jofiel e Constância, traz a energia daqueles que questionam, dos filósofos, dos professores, daqueles que vieram para ensinar, daqueles que vieram para motivar outros no autoconhecimento e também na busca do conhecimento. Por que o nome dela é Constância? Quando a gente pensa em sabedoria, quando a gente pensa em evolução do nosso eu, quando a gente pensa naquele movimento que nós temos sempre que estar buscando conhecimento para rompermos com as nossas crenças e atingirmos dimensões elevadas, o que a gente precisa? A gente precisa de constância. Constância na nossa busca pelo conhecimento. Por isso que ela dá esta frequência pra gente. Sabe aquela nossa resiliência, aquela vontade de continuar buscando? É a energia da constância. E essa energia da constância de ter a consciência de que nós temos sempre que estar buscando, nos renovando, modificando quem nós somos para sermos o nosso melhor, é uma energia da sabedoria, uma energia do conhecimento. Então, para que nós possamos alcançar energias mais elevadas, nós precisamos do quê? Nos colocar em constância busca pelo conhecimento. Não é aquela insatisfação de falar, eu não sei o suficiente. A gente sempre vai achar que não sabe o suficiente. Porque nós ainda não estamos conectados na mente divina da forma mais pura. Há muito que aprender. Então traz essa alegria para a vida de você no dia a dia. Há muito ainda para viver, há muito ainda para aprender, há muito ainda para buscar. Essa constância na busca por conhecimento é um atributo divino. É o que nos conecta lá na fonte, principalmente que abre as portas dessas dimensões superiores. E aí, juntando essa energia da sabedoria, vem uma energia muito parecida, que é a energia rosa, mas é um rosa bebê, clarinho, amoroso. Imagina um rosa algodão doce. É essa energia da Arcangelina Caridade. A Arcangelina Caridade é a Arcangelina que, junto com o Arcanjo Chamuel, rege o raio rosa, que é o raio do amor. Ela também acaba
regendo toda uma egrégora de comandos estelares vinculados ao comando Amarilis, que também é um comando que traz muita amorosidade, muito cor-de-rosa mesmo para a tua vida. O que é amor para esses seres tão ascensionados? O que é o amor incondicional, afinal? O amor incondicional para eles é você saber quem você é. Então você ter a glória de saber quem você é, ter a sabedoria, ter o seu conhecimento, mas principalmente colocar este conhecimento, quem você é, a serviço do todo. Quando a gente se coloca a serviço do todo, a serviço do outro, você se coloca o quê? Num estado de caridade. A caridade é a grande expressão do amor incondicional. Por isso que ela se manifesta com esse nome, é uma das expressões, tomei uma bronca, é uma das expressões do amor incondicional, porque existem outras. Então, quando você, por exemplo, você fala assim, eu amo cozinhar, nossa, eu cozinho com amor. Cozinhar parece que eu coloco uma parte de mim cozinhando, eu coloco sentimento ali, e você tem prazer em ou exercer isso como uma atividade, ou fazer uma comida para quem você ama. Isso é uma grande expressão de amor incondicional. Isso é a expressão da caridade. Você pegou aquilo que você é e colocou a favor do outro. A gente só aprende a amar quando a gente também aprende a se doar. E a gente só aprende a amar quando a gente também é caridoso conosco. A gente tem que olhar com essa caridade pra gente. A gente tem que fazer atos de caridade e de gentileza para nós mesmos, para viver a grande expressão do amor incondicional. Então, conte com ela também para essa linda harmonia da energia cor-de-rosa. Por hoje é só. No próximo episódio a gente vai falar de mais arcangelinas e de toda essa frequência amorosa que elas trazem, tá bom? Uma linda semana para vocês e fiquem sempre aqui conosco Entre Mundos, estudando o que há por trás do véu. Um grande beijo, pessoal!